atenderam o meu pedido de abrir essa câmera, hein? Foi muito legal, gostei muito de ter visto vocês. Muito legal. Todo mundo já consegue ver a telinha aí, gente? Sim, sim. Sim, beleza. Sim, aqui também. Show. Então, olha só, galera, a gente tinha finalizado, então, o nosso papo sobre ancilóstoma, né? A gente tinha falado de Ascaris, falamos de ancilóstoma, depois a gente falou ali do bicho geográfico, que está no mesmo gênero, beleza? Vou colocar aqui uma data. Hoje, 9, não é isso? Bom, então, olha só, galera, na sequência aí, a gente vai pegar um outro verme, todo mundo está me escutando, tá? Com silêncio absoluto aí. Sim, dá para escutar. Sim, beleza. Então, olha só, a gente vai pegar um outro verme, tem um nomezinho mais estranho, Vulquereria Bancroft. Alguém lembra desse vermezinho aqui? Não. Lado fundamental? Não. Esse verme, pessoal, ele foi reclassificado, tá? Ele estava no gênero Filaria, era Filaria Bancroft, mas aí depois que verificaram que houve um erro, né? Então ele foi realocado dentro desse outro gênero, Vulquereria, e aí ficou com o nome mais difícil aí. Mas em contrapartida, o nome Filaria, como ele foi usado por muito tempo, ele se manteve em uso, beleza? Então, esse verme aqui, ele é o nematóide agente etiológico da filariose. Lembrando o seguinte, galera, filariose etiológico. Filariose tem um outro nomezinho popular, alguém sabe qual é? Ou não lembramos desse nome também? Filariose. Não, é a elefantíase. Elefantíase é o nome que vocês conhecem, não conhecem? Sim. Beleza. Então, esse verme aqui é o vermezinho causador da elefantíase. Ele já tem um ciclo heteroxeno. Alguém lembra para mim o que significa ter um ciclo heteroxeno? Que é dentro de um ser só, né? Não, é mais de um ser. Esse é mais de um ser. Isso aí. Para ele completar o seu ciclo de vida, ele precisa de ao menos 2 hospedeiros. Bom, um é agente e o outro, galera, a gente vai considerar que é o vetor. O vetor é quem transmite a doença, né? Que nesse caso vai ser um mosquito. Ok? Um mosquito do gênero Culex. Belezinha? Então, um mosquito do gênero Culex. Esse mosquito, ele é um mosquito de floresta, ele é um mosquito silvestre, beleza? Ele é um mosquito de área florestal. Toda vez que a gente fala silvestre, pessoal, a gente está se referindo a uma região de mata, de floresta, tá ok? Então, ele é um mosquito de hábitos silvestres, de floresta, ele vive em floresta, então ele não acomete pessoas em áreas urbanas, porque ele não existe em áreas urbanas, ok? Então, como ele não existe em área urbana, a gente vê pouco na nossa região. Por exemplo, pessoas portadoras dessa doença. É uma doença que não tem cura. É uma doença que não tem cura em função do local onde o verme se instala, tá? Então, em função do local onde ele se instala, a gente não consegue curar, a não ser que a gente faça um tratamento na fase aguda da doença, sabe? Naquele primeiro momento da doença, vamos dizer assim, ok? Então, vamos supor assim, tem tratamento, mas bem no início. E como está bem no início, não tem sintoma.
Então, para o cara saber que tem filariose, ele tem que ter feito um exame específico para isso, ok? Vou botar assim, no início. Aí, quando eu falo início, pessoal, estou me referindo, tipo assim, primeiro mês, tá? 1, 2 meses da infecção, tá bom? Então, no início, pode ser curado. Bem no início. O cara sem sintoma nenhum, tá bom? Bom, então vamos entender como é que funciona essa história aqui, galera. Vamos começar com uma pessoa... Não, vamos começar com mosquito. Como é um ciclo, eu posso começar de qualquer lugar, certo? Então, vamos começar com um mosquito. Com um mosquito contaminado. A transmissão, ela se dá diretamente pela picada, beleza? Então, o vermezinho, ele vai ser transmitido diretamente pela picada para uma pessoa. Vamos botar aqui. Aí, o que acontece? Se o mosquito que transmitiu para o humano, ele transmite uma fase larval, tá? É a larva que é transmitida, e essa larva vai parar no sangue da pessoa. Uma vez que ela parou no sangue da pessoa, ela vai circular e vai se instalar em vasos linfáticos. Segundo ano, quando eu uso o termo vaso linfático, todo mundo sabe do que eu estou falando? Do sistema imunológico? Então, o sistema imunológico, na verdade, ele não é um sistema só, né, vamos dizer assim. Ele acaba tendo estruturas de sistemas diferentes, distintos, tá? Mas eu posso fazer uma relação, sim, de vaso linfático com sistema imunológico. Mas o que você entende por vaso linfático ou por sistema imune? Qual é a relação que você está vendo aí? No caso, o sistema de defesa do corpo. Não, sim, mas o que seria o vaso linfático em si? E aí? Eu sei que eles passam pelo corpo inteiro, quase. Quase não, todo mesmo. Então, todo. Eles vão passar pelo vaso linfático todo, ou pelo corpo inteiro. Por exemplo, assim, se eu pudesse... não sei se vocês já viram, tem uma exposição itinerante, chamada de Corpo Humano, que já veio aqui em Vitória, Eu vi, uma tem uns 3 vez. anos. Isso. Você chegou aí lá? Sim, eu fui lá. Tá. Tava no shopping, eu acho. Aqui, na verdade, que eles já vieram 2 vezes já. Essa exposição já veio para cá 2 vezes, a última tem mais ou menos esse tempo mesmo. E se você se recorda, quer dizer, não sei se, porque nem sempre eles trazem todas as peças para cá, né? Na parte itinerante. Uma vez eu estive em São Paulo, onde ele tem uma exposição que é fixa. Aí lá tem muito mais peça. Quando vem para cá, vem com pouco, né? Lá tinha bastante peça. Aí não sei se quando você viu, na exposição que você viu, tinha o sistema linfático mostrando. O corpo do cara era basicamente uma esponja, assim, formada pelo sistema linfático, mostrando que os vasos linfáticos se espalham literalmente pelo corpo inteiro. Eu acho que eu vi. Eu não sei. É porque eu não lembro exatamente, mas eu lembro de que tinha uns que eram o ser humano em pé, e tinha um que era os vasos sanguíneos, e do lado o linfático. Eu acho que era Pode assim. ser. Geralmente eles estão associados mesmo na exposição. Então a gente consegue ver assim que ele realmente está espalhado pelo corpo todo. E como ele se reproduz nos vasos linfáticos, ele acaba formando colônias dentro dos vasos linfáticos, tá? Vou botar aqui, forma colônias. Para quem não está conseguindo visualizar, vamos fazer aqui um esqueminha. Vou imaginar assim, ó. Vou imaginar que isso aqui que eu estou representando, ele é um vaso
sanguíneo, ok? Eu estou representando aqui um vaso sanguíneo qualquer. Então tá aqui. Estou representando aqui um vaso sanguíneo. Pessoal, se vocês ouvirem barulho, é porque meu filho trouxe uns amiguinhos para cá e tá meio zoneado aqui, beleza? Então aqui um vaso sanguíneo. Aí, associado a esse vaso sanguíneo, a gente vai encontrar o vaso linfático. Os, né? Vasos linfáticos. Uma das principais diferenças entre o vaso sanguíneo e o vaso linfático é que o vaso linfático ele tem fim. Enquanto o vaso sanguíneo não, né? Todos os vasos sanguíneos estão interligados. O vaso linfático não. O vaso linfático ele tem fundo cego. Ele acaba, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente, assim, para que serve um vaso linfático? O vaso sanguíneo, ele acaba transportando, né, nutrientes ali, gases para células somáticas lá do corpo do animal e tal. Então, vou botar aqui um tecido qualquer, não faz diferença qual é o tecido. Aqui. E aí você tem as substâncias sendo transferidas ali pro tecido, né? Atravessando ali a parede do vaso e se derramando ali entre as células. Isso que está atravessando a parede do vaso, galera, não pode ser grande. Não pode ter molécula grande aí, nem célula. Na verdade, o que vai passar aí é molécula pequena, água, sais minerais, vitaminas, hormônios, monossacarídeos, aminoácidos, etc. Esse material no conjunto é chamado de linfa. Então, em condições normais, o que extravasa pela parede do vaso é a linfa. Essa linfa ela vai carregando nutrientes para as nossas células, assim como recolhendo as excretas. E esse material precisa voltar para a corrente sanguínea e volta pelo vaso linfático. Aí o vaso linfático recolhe essa linfa, né, que nutriu as células e volta com ele para a corrente sanguínea. Deu para entender a lógica, assim, dando uma resumidinha? Deu. Beleza, então aqui eu estou representando um vaso linfático. Agora, imagine o seguinte, imagine que você vai ter o verme se instalando, deixa eu mudar essa cor aqui, que você vai ter o verme se instalando justamente aqui. Você vai ter o verme se instalando e formando colônias justamente aqui, ó. E à medida que essas colônias aumentam, galera, o que inevitavelmente vai acontecer? É a pergunta. Vai entupir? Vai entupir, exatamente, vai entupir. E se ele começar a entupir esses vasos linfáticos, o recolhimento dessa linfa fica comprometido, não fica? E se esse recolhimento fica comprometido, ele acaba acumulando nos tecidos. E se ele acumula nos tecidos, ele vai causar o sintoma característico da filariose, que é o quê? Qual é o sintoma característico da filariose? Na perna, não sei, em alguma região do corpo. Inchaço. Isso, edemas, exatamente, edemas. Então ele vai provocar os edemas no corpo do cara e à medida que eles vão se reproduzindo, larvas voltam para a corrente sanguínea. Novas larvas, né? Novas larvas voltam para a corrente sanguínea, esperando uma caroninha para ir para outro hospedeiro vertebrado, que é justamente o mosquito. Fechando o ciclo. Beleza? Aí, se a gente colocar uma foto aqui, ó. Vou pegar umas fotos aqui.
Aí você tem... Claro que eu vou pegar aqui um extremo. Que a ideia é mostrar mesmo. Então, tá vendo? Ó, nesse caso aqui, você tem os edemas em uma das pernas do cara, onde você tem as colônias aí de filárias, e aí, com esse acúmulo de água, a gravidade faz o seu papel, né? E aí, além dos edemas, ficam com esse aspecto pendurado, vamos dizer assim. Tranquilo? Ô, professor, essa doença é comum aqui no Brasil? No norte. No norte do Brasil, no norte do Brasil tem. Na Índia é muito comum, no continente africano é muito comum. Principalmente, lembrando que eu falei, né, que os mosquitos transmissores estão relacionados à região de floresta, tá? Então você acaba encontrando ao longo de todo o Equador, você acaba encontrando condições de filariose, né, pacientes de filariose, na Ásia, na África, na América. Beleza? Como falei, né, infelizmente não há cura. Então, uma vez ocorrida a transmissão, você só tem, na melhor das hipóteses, medidas paliativas. Não dá para resolver. Existem algumas comunidades no continente africano em que, 90% das pessoas é portadora desse verme. Imagina, 90% das pessoas portadora dentro de uma única comunidade, assim. Beleza? Aqui no nosso caso, geralmente a pessoa que é portadora, ela se auto-isola, né? Ela se auto-segrega porque acaba tendo um aspecto meio ruim e tal. Então, para a pessoa evitar maiores constrangimentos, ela acaba se isolando do convívio social, o que acaba sendo um problema. Nesses lugares onde ela é mais comum, como esses vilarejos que eu estou me referindo, as pessoas, no continente africano, por exemplo, as pessoas seguem vida normal. Normalmente, vamos botar aqui, vamos sistematizar aqui, quer ver? Então, eu falei que a contaminação se dá pela picada do mosquito. E lembrando, pessoal, lembrando que quem é hematófago em mosquito é a fêmea, tá? O macho não se alimenta de sangue, então o macho nunca transmite nada, beleza? Principais sintomas são esses edemas. E esses edemas, eles acabam atingindo umas áreas meio padrão, assim, tá? Pode rolar no pescoço, braços, pernas, escroto. E aí, a parte que vai ficar esse inchaço, geralmente é onde é picado mesmo, né? Não necessariamente. Não tem essa relação, não. Ok. Uhum. Inclusive, uma área de edema pode vir a ocorrer edema em outro lugar. Igual, por exemplo, aqui, ó, nessa foto do meio, essa pessoa aqui, ela teve as duas pernas afetadas, tá vendo? A da esquerda, né? Olhando de frente, assim, né? A da direita dele, provavelmente apareceu primeiro, porque os edemas estão maiores, e da direita posteriormente. Então, às vezes você tem num lugar e outro lugar aparece. Como o verme tem acesso ao corpo todo, posteriormente pode aparecer edemas em outras partes também. E em relação ao escroto, galera, lembrando que no caso de atingir o escroto, também leva à esterilidade. Beleza? Também pode levar à esterilidade aí, porque, não sei se vocês se lembram disso, mas
os testículos, eles estão alojados na cavidade do escrotal, né, na bolsa escrotal, fora da cavidade abdominal, da cavidade pélvica, por conta da temperatura. Então, se você tem um edema por conta de filária, né, na bolsa escrotal, como a água tem um calor específico muito elevado, isso esquenta o testículo, impedindo a espermatogênese. Então, o indivíduo, além de ter a filariose nesse caso, ele também poderia se tornar estéril, tá? Que seria o maior problema. Na verdade, assim, do ponto de vista fisiológico, o maior problema é a questão de atingir o testículo e deixar o indivíduo estéril, e a questão motora, que dificulta um pouco também. Mas, de resto, o cara pode seguir ter vida normal. Ok? Perguntinhas? Bom, então, nesse caso aqui, profilaxia, qual seria? Apesar de uma verminose ter alguma coisa a ver com saneamento básico? Pessoas? Sim, provavelmente. Sim, provavelmente não é mosquito. Então, com áreas se tiver muito acúmulo de água e tal, Mas o vai ter mosquito mais vive... mosquito. Mas o mosquito vive Mas como se dá a forma de reprodução desse mosquito? com água. Igual água? qualquer Então, mosquito. Então, Sim, só que aí a gente está falando de mosquito que vive aonde? na floresta. ou Na seja, floresta. nas florestas. Hã? Morar em centros urbanos? Então, em área urbana, você não vai encontrar mosquito. Certo? Se você não Usar vai encontrar... repelente. Usar repelente. Mas saneamento não tem relação, beleza? Usar roupas longas, tipo manga com manga grande, calça, que evita picar de mosquitos, talvez. Sim, pode ser. Então, repelentes, aqueles cortinados, né? Para dormir, por exemplo. Na verdade, a ideia, galera, é evitar o vetor. A única medida profilática que há é evitar o vetor. Beleza? Não tem outra medida profilática, porque não tem tratamento, não tem vacina, beleza? Não tem um remédio eficaz. Ele se encaixa, segundo ano, dentro daquele nosso papo de ontem, né? Ela se encaixa dentro de uma doença negligenciada, porque é uma doença de pessoas que vivem na área florestal, nas áreas tropicais. Então, é doença de pobre. Como é doença de pobre, você não tem investimento privado. Se a gente for parar para pensar, segundo ano, hoje, quem coloca efetivamente dinheiro em pesquisa com fármaco, etc., assim, se a gente for pensar, relativizar, comparando, né, é a iniciativa privada. Para vocês terem uma ideia, um medicamento da fase de pesquisa até chegar na prateleira são aí uns 10 milhões, 15 milhões. É uma grana para fazer isso, beleza? É uma grana. Então, para esse tipo de doença, que você não tem retorno financeiro, com esses conglomerados farmacêuticos, né, multinacionais, etc., eles não investem, não. Aí acaba ficando para órgão público, né? Fiocruz, que tem algumas pesquisas nessa área. Belezinha? Perguntas? Nada? Beleza. E o último vermezinho que a gente vai falar aqui desse filo, né, é o Enteróbios vermiculares. Que também foi uma reclassificação. Esse vermezinho ele estava no gênero Oxyurus, que é o nome mais conhecido de vocês aí, provavelmente, tá? Mas ele foi reclassificado, tá bom? Esse vermezinho, ele é o agente etiológico da enterobiose ou oxiuríase.
agente da enterobiose, ou oxurose, ou oxuríase. Ok? Esse verme tem um ciclo monoxeno, como a maioria dos... Professor, desculpa, é porque, como eu estou anotando, agora que eu passei ali por sintoma, mas assim, o único sintoma seria as endemas, não teria algum tipo de irritação na parte que vai ter endema no futuro? Tipo, Não. previamente? Não, Nada? nada. É um acúmulo, é igual, por exemplo, assim, você já deve ter ouvido falar, é a Isabel que está falando, né? Aham, sou. Isabel, é porque quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver, tá? Eu só vejo a Aham. minha apresentação aqui. Então, Isabel, você já deve ter ouvido falar naqueles tratamentos estéticos que o pessoal faz com drenagem linfática e tal. Já deve ter ouvido falar disso, não já? Já. Horrível. Já. Ah, você já fez, inclusive? Não, Ah, tá, ué. Você falou que é horrível. que eu imagino. Ah, tá, entendi. Porque, imagina só, quando a gente fala de drenagem linfática, a gente está falando simplesmente de remover o excesso de líquido que se acumula nos tecidos, que é normal que aconteça, né? Vamos dizer assim, que é normal que aconteça à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a ter uma retenção de líquido ali nos espaços intersticiais, a gente vai ficando mais gordinho, dando uma inchadinha, etc. e tal. É bem normal isso acontecer. Então, algumas pessoas usam a drenagem linfática como um tratamento estético. E esse acúmulo de linfa incomodou as pessoas do ponto de vista patológico? Não, incomodou no visual, né? Mas do ponto de vista de dor, de desconforto, disso não. Então, esse indivíduo que tem um edema, ele não vai, como ele vai se formando de maneira gradual, ele não causa nenhum tipo de desconforto previamente à sua formação. O desconforto acontece pós a sua formação. Beleza? Não tem um E tem como, aviso, não. e tem como fazer cirurgia para ir retirando? Não, Uma não. coisa assim? Porque se você lembra lá da peça que você viu, naquela exposição, o vaso linfático, ele é mais fino, ele tem o diâmetro de capilar, assim. Então, por exemplo, para eu ter que tirar, e o verme tem acesso a qualquer um, né, dos vasos sanguíneos e linfáticos do corpo. Então, eu teria que esquartejar uma pessoa toda para tentar remover o verme. Não tem como garantir. Por exemplo, às vezes eu escuto pergunta assim, professor, e se eu amputar o membro que está afetado? Vai aparecer em outro lugar. Porque as larvas, elas estão circulantes. Então, como elas estão circulantes, você conseguir extrair o verme mecanicamente, né, igual você sugeriu uma cirurgia, algo do tipo, não vai rolar. Não tem como. Mas aí não seria uma coisa para tirar o verme, seria mais uma coisa estética mesmo, de conforto. Não, então, isso aí. E tirando essas partes maiores para manter o conforto, enfim. Então, isso aí dá para fazer, só que seria, como eu disse, seria paliativo, né? Você pode tentar minimizar o inchaço, tentar evitar que esse edema chegue nesse nível que está nas fotos, né? Isso aí dá para fazer, mas é só paliativo, não resolve nada, assim, de fato, né? Beleza? Beleza, entendi. Mais alguém, galera, por enquanto? Ô, professor, tipo, o mosquito que transmite, ele já possui o vírus, a verminose? O vírus não, verme, isso. Tem que possuir. Porque ele pegou de outro, tá? Não é que todo mosquito nasce com verme, não, se essa é a sua pergunta. Ah, sim. Foi mais ou menos isso mesmo. Eu perguntei. Não, ele precisa ser contaminado também. Uhum. Professor, se é uma doença que não tem cura, o indivíduo consegue conviver com ela normalmente? Sim. Não, normalmente... Assim, né? Normalmente, entre aspas. Sim. Como eu estava falando, por exemplo, nessas comunidades... Quer ver?
eu ver se eu acho aqui. Tem umas comunidades, cara, africanas, assim, né, no continente africano, em que ela é muito comum. Ela é muito comum e, pô, 90% das pessoas têm, vou botar aqui, como 90% das pessoas têm, não tem como não seguir uma vida normal, entendeu? Não tem como. Deixa eu ver se... né, não vai... Mas assim, se você der uma pesquisada, você vai ver que em algumas comunidades no continente africano, mais isoladas, assim, a quantidade de pessoas portadoras é muito alta. Então, não tem como não ter uma vida normal. Não tem como. Inclusive, Eduardo que está falando? Isso, professor. Tá vendo? Aos pouquinhos eu vou conhecendo vocês pela voz. Aí, olha só. Imagina, nessas comunidades, por que me chamou a atenção isso, né? Porque nessas comunidades as pessoas trabalham, se casam, seguem vida social normal com a filária. É lógico que algumas limitações motoras são impostas, mas a vida social segue normal. Aqui no Brasil, essas pessoas acabam sendo muito constrangidas, né? E aí as próprias pessoas se isolam. Aí deixa de ser uma vida normal, né? Quando você se impõe uma autossegregação, você não tem uma vida normal. Mas por uma questão de preconceito mesmo. Em comunidades menores, onde esse é o comum, segue de boa. Vida que segue. Entendi, professor. Obrigado. Tranquilo? Bom, em relação à enterobiose, galera, é uma doença típica da primeira infância, porque tem uma relação direta com a questão de hábitos de higiene, que são menos presentes em crianças, né, que não tem essa noção, tá? Nesse caso, o ciclo é muito simples, a autoinfestação é muito comum. Vou botar aqui, ó. A autoinfestação é muito comum. Eu não sei se eu expliquei isso para vocês, se eu mostrei essa diferença. Quando a gente fala em infestação, a gente está falando de parasita que eu consigo ver. Quando eu falo de infecção, a gente está falando de parasita micro, sabe? Vírus, bactéria, protozoário, ok? Então, a autoinfestação é muito comum. Muito comum. Esses vermes são vermes muito pequenos, 2 milímetros, 3, 5 milímetros no máximo. São pequenos, mas são visíveis, né? E eles têm um hábito, vamos dizer assim, em que as fêmeas fertilizadas, elas migram para o final do intestino grosso, para a região do reto ali, para fazer a ovodeposição, para liberar seus ovos ali. Inclusive na região perianal. Por isso que é comum, né, um dos sintomas mais comuns da enterobiose é essa irritação cutânea perianal, né, porque os bichinhos vão se movimentar ali, a quantidade é grande, isso vai gerar uma coceira, a mucosa perianal ela é muito sensível, tá? Então isso acaba gerando a típica coceira relacionada à doença, ok? A contaminação se dá pela ingestão dos ovos. Essa ingestão dos ovos, ela pode acontecer por meio de água, por meio de alimentos, por meio de fomites, que são os objetos contaminados, tá? Copos, talheres, pratos, etc. Uma outra forma de contaminação também, imagina, o vermezinho, ele vai para a região perianal para colocar seus ovos. É mais fácil ele se deslocar no tubo digestivo enquanto o indivíduo está em pé ou enquanto o indivíduo está deitado? O que vocês acham? Ele está deitado? Quando ele está deitado, então esse deslocamento ele é bem mais comum durante a noite. Então pode acontecer de eventualmente
as roupas de cama, as roupas íntimas terem os vermes, tá? Então acaba virando uma via de contaminação também. Roupas íntimas. Vou botar aqui água, alimento, fomites com ovos, tá? Com ovos do verme. Roupas íntimas, de cama e de banho podem estar contaminados com verme mesmo. Como eles são pequenininhos, né? Vira uma forma de infecção também. Principais sintomas. Essa irritação cutânea, perianal. E aí, galera, se tá coçando, criança não tem tempo ruim, né, gente? Se tá coçando, a criança mete a mão e coça mesmo. Só que aí, eu falei para vocês que a mucosa anal é muito sensível, muito delicada. Então, na hora que o garoto coça, ele machuca, ele ulcera, né? Ele faz micro machucadinhos ali. E a maior parte do bolo fecal é bactéria. Então, essa região perianal é muito contaminada com bactérias, né, da nossa flora intestinal. E acaba infeccionando, gerando pus, né, nessa região e tal, que a gente chama isso de prurido anal. Beleza? Nesse caso, a profilaxia é o básico mesmo. Qual seria o básico? Saneamento, tratar doentes, hábito de higiene, lavar alimentos. E nesse caso aí das roupas, as roupas do portador têm que ser lavadas, né, fervidas e lavadas separadamente. Tratar doentes, lavar alimentos, hábito de higiene. E no caso de já ter o caso, ferver, e lavar as roupas de quem tem, né? Separadamente do resto da família. Separadamente. Beleza? Perguntinhas? Não. De boa? Professor, é essa doença que a criança, ela coça o ânus, aí depois ela não lava a mão e se reinfecta, não é? Isso. Que aí, às vezes, né, ela pega o copo, aí contamina o copo, pega o talher, contamina o talher, pega o alimento que vai comer, contamina o alimento, é isso aí. Ok, obrigado. Na lombriga também, tá, Eduardo? A lombriga também, que é o mesmo esquema, né? Beleza? E a gente fecha nematelmintos aqui. Espera Ok? que eu tô copiando, professor. Tranquilo. O conceito de fômite, vocês anotaram? Não. Fômite é o nome que a gente dá para objetos quaisquer contaminados, tá?
E aquele exemplozinho, né, aquela observação que eu fiz de quando eu uso o termo infecção, parasita. Se usa aqui, ó, a expressão infecção, parasita micro. Se eu uso o termo infestação, parasita macro. Por exemplo, você tem uma infecção viral, beleza? Você tem uma infestação por piolho, beleza? Tranquilo? Ô, professor, das doenças que foram faladas, que é causadas por vermes, a única que não tem cura é a filariose? Isso. Isso aí. O resto todo tem. Essa que a gente citou, você está falando, né? Isso, as de vermes. Isso. Isso aí. Não, da que a gente falou, verdade. Tem uma... Ah, não. Isso aí. Pode manter esse aí mesmo. Ok. Quando eu puder sair, vocês me avisem, hein? Pode? Pode fazer Pode, gente? Pode. Era você que estava copiando, Isabel? Sim, era eu. Já foi? Sim. Certeza? Sim, faltou só um pouquinho, mas eu posso terminar depois. Vai, finaliza aí, eu te espero. Tranquilo. Enquanto eu estou esperando aí, alguém vai fazer Enem esse ano? Sim. Eu vou. Eu tenho até que lembrar de me inscrever. Eu pretendo. Você não se inscreveu ainda? Eu acho que o prazo acaba Já fechou. essa semana, né? Ou semana que Fechou vem. não, professor. Ah? Não, é dia 14, eu acho. Tem Dia 6 30, dia dias. 14? É, 14 ou 12. Tá. Entendi. Deixa eu ver. Que deve estar na beira já de fechar, eu acho, não? Sim, eu vou me inscrever amanhã. Se inscreve como concluinte, Isabel. Por quê? Por quê? Porque aí você consegue pegar a sua nota e brincar no SISU, entendeu? Ah, Porque se você não colocar como concluinte, você entra como treineira. Aí na treineira você não consegue disputar uma vaga, sacou? Mas, tipo, mesmo não terminando e marcando como concluinte, dá pra disputar a vaga? Não, dá. Você só não vai entrar, né? Sim. Aí, no caso, você consegue entrar depois que você termina. Não. não. É só pra você ver como ficaria. Isso, é pra você ver como você Não dá para você disputar a vaga de fato. Ah, entendi. Então, no caso, seria uma simulação, então. Porque o problema de você entrar como treineiro, primeiro que o seu resultado demora mais para sair. Segundo, é que você não consegue entrar, se inscrever no SISU, para você se ver no bolo, né? Sim, Eu sim. acho que é Mas aí importante. seria só você pegar a sua nota e ver onde se encaixaria, não? Isabel, só que aí, não sei se você já fez isso antes, mas
durante aquela semana de inscrição no SISU, você vai jogando sua nota e vai trocando as opções de acordo com o que você está vendo lá, entendeu? Ah, Tipo sim. assim, você pegou lá 700, tentei medicina na sei lá onde. Aí você tá vendo lá que tá batendo só 800, você não vai ficar lá, né? Ah, Vai sim. meter o pé, entendeu? Então, para fazer esse exercício, ele é legal, assim, de ser feito. Não sei, eu tava pensando em fazer treineiro esse ano mesmo. E aí no terceiro, que também não é o último, já que a gente tem 4 anos, eu posso tentar fazer isso. Mas para você não faz Tem diferença. dúvida. É, Para você não faz diferença nenhuma, assim, se você ser treineiro ou não. Entendeu? Agora, uma outra coisa que pode acontecer, Isabel, também, vamos imaginar, né? Não seria, em tese, o padrão, mas vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que esse ano você faz uma nota melhor do que no ano que vem. Aí, e pode acontecer sei lá, de fazer igual foi feito pela pandemia. Você pode usar a nota até do ano passado. Aí você tem 2 notas que você pode escolher, entendeu? Se isso faz acontecer de sentido. novo. Se isso acontecer de novo. Por isso que é interessante sempre entrar como candidato mesmo. Bom, é o que eu aconselho sempre meus alunos, entrarem como candidato, porque aí, na pior das hipóteses, você tem mais um Enem aí, caso lá no futuro você possa reutilizar a nota de anos anteriores. Só uma sugestão. Foi, Isabel? Sim, eu terminei. Beleza. Acabei conversando contigo aqui, esqueci. Beleza, então. Próximo grupo, nemateumintos. Próximo grupo, moluscos. Próximo filo, né? E aí, gente, aqui a gente vai demorar um pouquinho mais. Por que a gente vai demorar um pouquinho mais? Porque a gente está falando do segundo maior filo animal. Só perde para o filo dos artrópodes, né? Inseto, crustáceo, aracnídeo. Mas tirando esse, molusco é o grupo que tem maior diversidade e quantidade de indivíduos, tá bom? Dentro desse filo aqui, galera, quem é que a gente vai incluir? São animais mais conhecidos, fica fácil para vocês me ajudarem aí, não fica? Sim. Fala aí para mim, então. Caramujo, Caramujos. caracol, não sei se você entende. Lula. É lesma. Isso, caramujo, lulas, Polvo também. polvo, lesma, né? Lesma é outra, né? Separada do caracol. Não, tá no mesmo De grupo. caramujo. Tá no mesmo grupo. Ostra? Ostras. Agora eu não sei mais. Mexilhões. Tem um monte, né? Mexilhões, acépias. E por aí vai. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, galera, vamos caracterizar o filo, tá? Então fala para mim, são animais di ou triblásticos? Trilógicos. Triblásticos. Ótimo. Até porque a gente só estuda um filo de blástico, que é quem? E aí? Quinidário. Boa. Protostômios ou deuterostômios? Protostômios. Isso. Protostômios. Que aí eu falei para vocês que só tem 2 filos que são deuterostomados, certo? São quais? Cordatas e artrópodes. Cordato e equinoderma. Equinoderma. Isso. Isso. Beleza? Tribásticos, protostomados.
Celomado, acelomado ou pseudocelomado? São os primeiros celomados. Perfeito, garota, diferenciada, perfeita. Isso aí. São os primeiros animais celomados que a gente vai falar. Então, se é celomado, asteriscozinho, porque é novidade evolutiva, beleza? Lembrando, plateuminto, classificado como acelomado, nemateuminto, pseudocelomado, e daqui para frente todo mundo vai ser celomado, ok? Vão manter a simetria bilateral, não é uma novidade, certo? Porque foi inventado lá atrás dos plateumintos, então mantém a simetria bilateral. Uma novidade. Pela primeira vez aparece um sistema circulatório, que a gente não tinha falado até então, ninguém tinha, né? Então, vou botar aqui, ó, sistema circulatório, é uma novidade. Deixa de ser nodular também, né? O sistema nervoso, né? Não, ganglionar ainda. Ganglionar ainda. Ganglionar vai até lá na frente, só muda na gente, praticamente. Que pode ser aberto ou fechado. Quando eu falo sistema circulatório aberto ou fechado, sabemos o que eu estou falando? Sim, aberto é quando não tem vaso sanguíneo. Não, T tem. Isso, mas é tipo... Só que o sangue não vai estar o tempo todo dentro do vaso. Isso. E fechada é quando é sempre no vaso sanguíneo. Isso aí. Então, você tem lá o coraçãozinho, que vai estar bombeando sangue. Vou botar aqui, ó. Vou fazer assim só para ficar mais simplesinho, tá, galera? Desculpa meu desenho aí. Então, ó. Você vai ter o vasinho do coração. Só que esse vaso, ele tem fim. Só que ele tem um final, assim, ó. Ele acaba. Aí, como ele acaba, os tecidos, o sangue, né, no caso, ele literalmente se derrama sobre os tecidos. Literalmente, tá? Um tecido qualquer aqui. Então, o sangue vem do coração, chega nesses espaços que a gente chama de hemocele. Aí o sangue literalmente se derrama ali entre os tecidos e depois esse sangue é recolhido por outro vaso, voltando para o coração. Desse jeito aqui. Beleza? Então, esse tipo de circulação é o que a gente chama de circulação aberta. Segundo ano, fazer uma perguntinha básica aqui. Se o sangue, vamos imaginar, se o sangue, em algum momento, ele se derrama dentro de uma hemocele, dentro de uma lacuna, tá? Então, vamos chamar esse espaço aqui de hemocele. Vocês imaginam que a pressão sanguínea aqui seja alta ou baixa? Acho que baixa, porque, não sei, não, tem um espaço, né, vazio. Isso, tá certo, você tá correto. Então, essa circulação aberta, ela é uma circulação de baixa pressão. Se ela é uma circulação de baixa pressão, o sangue vai circular mais rapidamente ou mais lentamente? Acho que mais lentamente, né? Mais lentamente. E se ele está circulando mais lentamente, ela é menos eficiente, concordamos? Uhum. Beleza. Então, é de menor eficiência, já que o sangue circula mais devagar, ok? E na circulação aberta, fechada, como o próprio nome sugere, o sangue vai estar sempre dentro do vaso ou do coração.
Então, eu não tenho essas lacunas, não existem. Então, você vai fazer aqui, ó. O sangue sai por um vaso, volta por um vaso e nunca tem contato direto com os tecidos, em condições normais. Belezinha? Beleza. Ficou meio falhado aqui, mas deu para entender. E aí os tecidos estão, né, dependentes sempre do que extravasa pela parede do vaso. Por isso que a gente tem capilar, né? Porque aí o capilar tem uma parede tão fininha que permite esse extravasamento aí. Beleza? Então, o sangue está sempre aqui, ó. Saiu do coração, do vaso volta pelo coração. Como o sangue está sempre dentro do vaso ou dentro do coração, vocês imaginam que a pressão aí vai ser o quê? Maior ou menor do que a aberta? Maior. E, Maior. consequentemente, o sangue circula mais rápido, certo? Certo. Se o sangue circula mais rápido, o tipo de circulação é mais eficiente. Beleza? E aí, pessoal, só ressaltando que o único molusco, o único grupo de moluscos que tem circulação fechada é a classe, né, dos cefalópodes, que é o do polvo, da lula, da sépia, do náutilus, tá? É o único grupo. Todo o resto vai ser a circulação aberta. Uma outra novidade, aparece pela primeira vez um sistema respiratório, que até o momento também a gente não tinha falado sobre ele. Então, aparece um sistema respiratório pela primeira vez, que pode ser branquial, que é o que a gente vê na maioria aí dos moluscos, circulação branquial, ou, vou botar entre aspas aqui, pulmonar, quando eu me refiro a gastrópodes terrestres. Gastrópode é o grupo dos caramujos, tá? Gastrópodes terrestres. Beleza? Para a gente entender isso aqui melhor, vamos pegar aqui vamos fazer um esqueminha aqui. Desenhar aqui um gastrópode. Que ficaria mais ou menos assim, certo? Aqui. Ficaria mais ou menos assim. E aí, pessoal, olha só. Vou aproveitar meu desenhozinho aqui e a gente vai fazer algumas observações, tá? Suprimir demais aqui.
Deu para entender meu desenho, deu? Sim. Beleza, então. Aí aqui, pessoal, como é que a gente divide o corpo? Isso vale para qualquer molusco, tá? Como é que a gente divide o corpo de um molusco? Bom, primeiro, essa região que estaria em contato aí direto com o substrato, a gente chama de pé, beleza? Essa região aqui, ela é chamada literalmente de pé. E aqui, pessoal, a gente vai encontrar uma glândula pedal, e o nome é esse mesmo, beleza? Glândula pedal bem desenvolvida. Essa glândula pedal, ela é produtora de um muco lubrificante que facilita aí a locomoção do animal, certo? Por isso que quando você vê lá um caramujinho se deslocando, fica aquela melequinha no chão por onde ele passa, tá? Você vai encontrar nessa região aqui, ó, os olhos do animal. São olhos pedunculados, né? Tem essa basezinha comprida aí. Esses animais têm antenas. Essas antenas são pequenininhas, geralmente localizadas aqui, ó, entre os olhos, como órgãos sensoriais. Eles apresentam na boca uma língua raspadora, chamada de rádula. Não é uma língua no sentido literal, galera, porque não está relacionada com deglutição. Ela está relacionada com trituração. O animal fica passando... A rádula ela é rígida e áspera. Então, o animal fica passando a rádula no alimento para triturar o alimento, beleza? Funciona como se fosse o dente do animal, vamos dizer assim. Ok? Aqui, ó, a gente está vendo a cabeça do animal, que também é uma das partes do corpo do animal aí, né? Então, essa região aqui a gente vai chamar de cabeça do animal. E essa região protegida pela concha, quando o animal tem a concha. Ok? Toda essa região aqui, ó, ela é chamada de massa visceral. Então, chamamos essa região aqui de massa visceral. E víscera é órgão, né, pessoal? Então, é onde o animal aloja aí os seus órgãos, tá certo? Então, o corpo do animal é dividido em 3 partes: pé, cabeça e massa visceral. Ok? Então, vou botar aqui corpo, pé, cabeça e massa visceral. Galera, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tá tudo bem que eu tô falando? Tudo Vocês tranquilo. estão dormindo aí não, né? Tranquilo. Ah, então tá bom. Beleza. Aí eu queria que vocês separassem uma coisa. Queria que vocês separassem o seguinte, ó. Essa região aqui, tá vendo? Que tem um espaço aqui, ó. Essa região aqui, ela é chamada de cavidade paleal. Cavidade paleal ou cavidade do manto. Cavidade paleal ou cavidade do manto. E é nela que a gente encontra os órgãos respiratórios, quando tem, né? Ou funciona literalmente como um órgão respiratório. Daí o nome respiração pulmonar para molusco terrestre. Obviamente que elas não têm um pulmão, literalmente, né? Só que essa cavidade paleal, quando o animal é terrestre, o ar
o ar ele invade, né, obviamente, porque tem um espaço, ele invade essa cavidade, e aí o animal, pela superfície mais vascularizada, o animal realiza as trocas gasosas. Então, a cavidade paleal, ela funciona, ela não é um pulmão, mas acaba funcionando como se fosse um. E se o animal for aquático, é aqui na cavidade paleal que a gente vai encontrar as brânquias. Beleza? E o que a gente chama de manto? Essa região, pessoal, da massa visceral ali em contato direto com a concha, a gente chama de manto. E o papel desse tecido é produzir um material calcário que forma a concha. Tá? Então, por definição, eu posso dizer que o manto ele é uma dobra epidérmica. Ele é uma dobra epidérmica responsável pela secreção da concha. Quando o animal tem concha, né? Responsável pela secreção da concha. Ok? Nenhuma perguntinha até agora, nada? O professor pode relacionar esse manto, dá para relacionar com a parte estrutural do animal? Da concha, só da concha. Ah, só da concha, no caso. Só da concha. Ok. Aí eu vou fazer uma parada aqui também, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dar uma ampliada nessa concha aí. Ó, vou pegar um pedacinho da concha e vou ampliar, beleza? Bom, o que a gente vai encontrar aqui, galera? Ó, a gente vai encontrar três camadinhas. A gente vai encontrar três camadinhas formando a concha, tá? Uma camadinha mais externa. Uma camadinha mais externa, que é de natureza orgânica, beleza? Mais delgada. Vamos encontrar uma camadinha intermediária, mais espessa. Então, a gente vai encontrar uma camada intermediária mais espessa, mineral, de natureza mineral. E vamos encontrar uma camadinha... Cadê? Vamos encontrar uma camadinha... Vou botar essa aqui. Um pouco mais estreita, mas também de origem mineral. Então, eu consigo dividir a concha em três camadas. Uma mais interna, uma mais externa e uma intermediária, que é a mais grossa. Beleza? Essa camadinha mais interna, vou pegar aqui. Essa camadinha mais externa, que eu falei que ela é orgânica, ela é chamada de perióstraco. Todo mundo já viu um mexilhão, não já? Não? Eu acho que já. Então, quando você vê ele vivo, que ele está agarrado na pedra, qual é a cor da concha? É uma cor escura, marrom. É uma cor escura, preta, né? Praticamente, né? Uma cor meio tendendo ao preto assim. E quando você acha a concha de um que já morreu lá, que está lá na areia, lá na pedra, largada, de que cor que ela é? Aquela abandonada lá na praia. Cinza? Isso, você vê que ela tem a coloração mais cinza. Por quê? Porque aquela parte escura que a gente viu no bicho vivo era orgânico. Então, quando o bicho morreu, aquela parte mais externa da concha é decomposta. Aí o que você está vendo é a camada intermediária, que é essa aqui,
a gente chama de camada prismática, que é calcária, né? Carbonato de cálcio. É a camada, chamada de camada prismática, que é de natureza inorgânica, né? Mineral. Vocês já repararam que geralmente a face interna da concha, ela é a parte mais bonita da concha? Sim. Isso aqui, essa camada a gente chama de camada nacarada. Camada nacarada ou nácar ou madrepérola. Ou madrepérola. Que é o mesmo material da pérola. Que é exatamente o mesmo material da pérola. Então, o que dá valor para uma pérola, segundo ano, não é o que o compõe, porque o que compõe, qualquer concha tem. Quer ver? Deixa eu pegar uma parada aqui, peraí. Por exemplo, assim, ó. Isso aqui é um abalone, né? É um molusco que tem no hemisfério norte. Vocês estão conseguindo ver daí? Sim. Sim. Aí repare, isso aqui é a face externa da concha, né? Com a parte. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara, tipo uns riscos assim. Dá para ver daí? Sim, Sim. Sim. Essa parte mais escura é a parte orgânica que ainda está aqui, do periósteo. E a parte mais cinza é porque ele já decompôs, né? Já foi embora. E quando eu olho a face interna, vocês conseguem ver que tem tipo um brilho aqui? Sim. sim, meio que no degradê. Isso, deixa eu ver também, que aí eu consigo saber se... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá Sim. pouco iluminado, mas acho que dá para ver que tem tipo um brilho assim, diferente e tal. Ó. Bem diferente disso aqui, ó. Bem diferente. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de nácar, ou madrepérola, que é o mesmo material da composição da pérola jóia. Aliás, a pérola jóia, ela é produzida a partir de um molusco, como uma estrutura de defesa, mas é produzida a partir de um molusco, tá? Caraca, galera, vocês estão batendo o maior papo aqui, eu tô falando. É o monólogo do Matheus, professor. Vocês estão zoando aqui, né? Ah, pô, a Fá de Mateus, né? Matheus, desculpa aqui, ficou. Só para eu entender o contexto aqui, foi quando a gente falou daquele lance da doença emergente, é isso? Da doença de pobre? Foi isso o papo aqui? Se eu não me engano, foi isso sim. Matheus já vazou? Pô, Matheus, cadê você? Ah, tá. Foi aquele. Deve ter sido naquele momento mesmo, né? Mas tranquilo. Beleza, então. Então, só reforçando a ideia aqui, que o valor da pérola não tem relação com do que ela é feita. Tem a ver com... mas então, Enes, o que dá valor para uma pérola? O tamanho, a cor,
o formato, quanto mais esférico, melhor. O brilho. É isso que dá valor para uma pérola. Tá legal? Não é o material em si que a compõe, não. Belezinha. Deixa eu botar uma última informação aqui, senão vai ficar overdose, né? Lembrando, gente, que esse nome molusco vem de quê? Do corpo mole? Do corpo mole. Então, animais de corpo mole, protegidos ou não, né, por uma concha calcária. Então, protegidos ou não por uma concha calcária, que pode ser interna ou externa, ok? Uma concha calcária interna ou externa. Quem tem concha calcária interna é a lula, tá, galera? Aquele formato do corpo da lula tem a ver com uma concha interna, beleza? Concha externa é tranquilão. E alguns animais não têm concha. Lesma não tem concha, polvo não tem concha. Tá certo? E a gente para por aqui e retoma na próxima semana. Fechou? Fechou. Beleza, então, galera, um bom final de semana para todo mundo aí. Ó, muito obrigado por vocês terem aparecido, beleza? Assim, na tela. Ganhei meu dia. Valeu? O professor se sinta especial, porque não é com qualquer um que a gente faz isso não, tá? Não é mesmo, não. Não, eu já tô me sentindo especial, sem dúvida. Já tô me sentindo especial, sim. Mas, ó, achei maneiríssimo, maneiríssimo. Adorei de verdade. Valeu? Ok, tchau, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu, bom descanso aí. Tchau, professor. Valeu.